Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou abrir o Evangelho com o Pai Nosso e na sequência Ave Maria haverá vários títulos e à medida que eu for lendo, que eu leio, algumas coisas não, que a mentora que fala para mim, e aí a gente vai explicando por que esses textos o Evangelho longo. Ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal. É uma casa de apometria. Nós estamos no Google, Casa José de Arimateia. Lá tem o WhatsApp, onde são agendadas as consultas. Ocorre sempre o Evangelho à sexta-feira, às 18 horas. E no sábado, a apometria, previamente agendado. Porque demora bastante. A média é de 2 a 3 horas por pessoa. Perfeito? Então tem que ser agendado, mas tem que participar do Evangelho na sexta-feira. E logo na quarta-feira vai ser aberta a casa às 15 horas para fazer o trabalho de desobsessão, mas agendado também. E tem que participar do Evangelho na sexta-feira. Ok? Então vamos lá. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Então, a primeira oração, a oração da serenidade. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para discernir uma da outra. Vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades com um caminho para a paz e com Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostaria que fossem. Confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém. Essa oração se faz antes dos trabalhos da Associação Antialcoólica. Lá, nessas associações, há várias que acontecem em igrejas católicas, eles sempre fazem essa oração. E aí depois tem a reunião entre as pessoas que estão, né? Porque o alcoolismo é uma doença. E aí cada um dá um depoimento da sua vida, né? Como está, da família, por que isso, querendo, né? Sair desse vício. Perfeito? Então essa é a oração. Prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa. Pela aprovação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes, piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés, sobre a montanha nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição.
e queremos de alguma sorte merecer a vossa infinita misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Amém. Então agora nós vamos para os textos, são vários. Se puderem, compartilhem, escrevam no canal e compartilhem no WhatsApp de vocês, nas redes sociais. É uma casa de apometria, manipulação de energia. Hoje é o Evangelho para vocês. Sexta-feira, Evangelho às 18 horas e no sábado é previamente agendado a apometria. Para passar na apometria, precisa passar pelo Evangelho. É necessário. Perfeito? Os mentores da casa identificaram o porquê desta apometria. Por que que você quer? Tem uma consulta previamente para saber. Perfeito? Ser educado na visão espiritual é o título. Ouvir com sabedoria e analisar com discernimento. Muito necessário no mundo que transcende a vida material é o espiritual, a energia. Quando, por exemplo, adentramos em visita ou estada em um lar que não é o nosso, mas de alguém, aprendemos a agradecer o caminho do acolhimento. Se não foi bom, abstenha-se, sem desestruturar a casa, né? Fica falando mal. E gerar possíveis desarmonias no ambiente aonde você foi lá ser atendido, né? A parte da espiritual, a espiritualidade, nem tudo pode ser feito, porque existe o karma. Ajuda-se a suavizar o karma. É isso que é o espiritual. Há muito o lado psicológico, e isso tem que ser trabalhado com o lado espiritual. Certo? Deve-se agradecer e apreciar os sentimentos na maior elevação, articulando mentalmente bons pensamentos. Tem muita gente que entra nas casas para ficar curiando, para ver como que é, e aí cai fora e sai falando mal. Cuidado com a espiritualidade. Se você naquela casa você não recebeu, a espiritualidade te vê e te acompanha, e você não vai dar certo em nenhum outro lugar, infelizmente. Ver com bondade e ouvir com o coração este doar desta sua visita. Entretanto, sem nuances sombrias de malícia, perfeito? Deixando as pertinências de zombarias, palavreados inconvenientes em torno do que se pode deparar. É preciso ter coragem de acomodá-la em silêncio, ainda toda a observação maldosa ligadas em impressão negativa. Deve-se abster para que o veneno não caia, lógico. Agregar e poder vencer, ouvir com sabedoria e auxiliar. Se você não ajuda, também não atrapalha. Então é melhor ter um motivo de ficar calado a boca. Lembra daquela cena do nosso lar, onde lá estava lá do lado e pediu, encheu a boca da pessoa de água, assim, fica quieto. Então é a melhor coisa ficar quieto. O silêncio é a melhor das respostas que a gente tem no mundo espiritual, porque eles trabalham, né? Vamos para um outro texto. Estranha obsessão. Espíritos, por falta de esclarecimento e influenciados, prejudicam a vida dos encarnados. É necessário inverter a realidade encarnatória espiritual, não deixando influenciar-se e pedir perdão por atos insensatos. Entretanto,
Não lembrar-se do paradoxal tipo de obsessão que transgride o outro, principalmente do mundo dos vivos, que envolve o mundo dos mortos, numa teia de pensamentos desequilibrados e enfermiços, de ficar enfermizando as pessoas, né? Tem sempre alguma coisa atrás, né? Por que isso? Mas a espiritualidade vê. E assim, existe sempre a lei do retorno. Exacerbado até mesmo o que pertençam, né? Perdão. O que partiram continuamente a terrível e contaminada obsessão. Pessoas que desencarnaram, muita gente que não dá certo nessa encarnação, tem sempre algo ali errado. Aí tem que ter numa casa que realmente vê e fala assim, olha, você não está dando certo porque tem um que desencarnou, está te atrapalhando, você tem dívidas de vidas passadas. Há casas que fazem a regressão, tem que saber fazer direitinho para não complicar mais ainda a situação desta encarnação, né? Lembramos que nós somos uma casa apométrica, trabalhamos do sábado, previamente agendado, a cada pessoa demora 3 horas o trabalho. Perfeito? Muitos espíritos sofrem ainda por influenciações dos encarnados. Além do desencarnado, tem os encarnados que ficam atazanando a vida do outro e lutam tenazmente para se livrarem dessa doença egoísta e obsessiva. Depara-se, sem dúvidas, desesperadas reclamações de espíritos que vivem em outras esferas espirituais, sofrendo por apego vampirísticos. Não dão trégua, não deixam um instante sequer de atraí-los para junto de si. Então, é afinidades, né? Muita gente vem, aqui é tratado, e aí tem no trabalho já da consulta, já começa a analisar, tem obsessão, tem a auto-obsessão, e é por afinidades, aí começa a trazer para derrubar. Vai derrubando. Há casos que se perde até o emprego, por besteira. Então tem que passar. Se não quer vir numa casa espiritual, consulte um psicanalista, um psicólogo, ou, dependendo do caso, eu indico aqui um psiquiatra. Perfeito? Para que não perca o emprego, tem que segurar o emprego. Hoje está muito difícil de um emprego bom, né? Então, tem o nosso lado de que nem tudo é espiritual. Coisas de reforma íntima, se arrumar, perfeito? Porque às vezes a gente fica muito endurecido o coração, ok? Então precisa sim, tem o lado espiritual, mas tem o lado também da cabeça, psicológico, entendeu? Aí eu vou lá porque eu vou resolver meu lado espiritual. Como ficou o lado psicológico e o lado também de doenças, aqui fala assim, vai no médico, precisa ir no médico, o tratamento. Ah, eu vou fazer um negócio ali, um negócio aqui que vai resolver. Mas tem que fazer o lado do médico. O médico tem que estar junto ali para ajudar. Vamos para um outro texto. Hoje está longa a coisa, hein? A riqueza dos apóstolos. Atos 31, 10, 45. Eram 3 horas da tarde. Hora de oração no templo. Pedro e João iam orar quando viram um homem nascido aleijado. Todo o dia ele era levado até a porta do templo, o homem aleijado, para pedir esmolas. O homem via Pedro e João. Entretanto, entrando Pedro e João, o homem pediu dinheiro para Pedro. E aí Pedro respondeu, eu não tenho dinheiro, mas vou te dar o que tenho no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levante-se e comece a andar.
ao poder da fé. Depois, o pegou pela mão direita e o ajudou a se levantar. Nós estamos falando de Pedro e do homem. Os pés e tornozelos do homem se fortaleceram. Ele pulou e começou a andar. Ele foi ao templo andando, pulando e adorando a Deus. As pessoas o reconheceram, ficaram admiradas e a multidão se ajuntou. Pedro pegou a mensagem de Cristo e muitos creram. Mensagem de fé e resiliência, nunca desistir. E não entregar sobre as adversidades. Bonito, né? Isso foi retirado da Bíblia. O lado espiritual é trabalhado sempre na Bíblia, que é a base de tudo. O resto é a cabeça do homem. Se não tiver a Bíblia, é a cabeça do homem. Né? Tem que estar ali na Bíblia. Allan Kardec fazia muito isso. Vamos continuar. Provérbio 3, Conselho da Sabedoria. Filho meu, não te esqueças da minha lei e do teu coração. Guarde os meus mandamentos, porque eles te trarão longevidade e os anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-os ao tempo, escreve-as na tábua do teu coração. Você não vai escrever as maldades, né? Porque nós viemos nós somos maus. O Espírito veio uma centelha de amor, mas aí, aquela luta do dia a dia, a maldade aí. E agora está mudando, porque está muito rápido a espiritualidade, as energias, para a gente fazer o bem. É a nossa missão espiritual, porque não é só uma encarnação, são várias. E vamos levando na sequência isso aí. E ainda somando mais que a gente está fazendo ao próximo. Então tem que tomar cuidado com isso aí, né? Vamos continuar. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus. Fazer o bem. Né? E do homem, né? Do outro espírito. Confio nos sonhos e no Senhor Jesus, em Deus, de todo o seu coração. E vão ter, né, estribes no teu próprio entendimento. Reconheça os teus caminhos, não sejas sábio aos teus próprios olhos. Interessante essa frase, hein? Fuja do mal, isto será saúde para o teu corpo e vigor para os teus olhos. A grandeza da oração. Agora é interessante, hein? Muito interessante, porque vai falar do Pai Nosso. Demorou muito para que isso viesse para passar para vocês, sobre a análise do Pai Nosso. Ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal. Somos uma casa de apometria, estamos no Google. Lá são agendadas a apometria, previamente. Participe do Evangelho, às sexta-feira, às 18 horas. E na quarta-feira haverá, a partir das 14, 15 horas, a desobsessão previamente agendadas. Mas haverá uma consulta antes, sempre. Perfeito? Presente, nada à distância. A grandeza da oração, o Pai Nosso.
os Espíritos nos orientam que devemos considerar a oração dominicial, o Pai Nosso, não somente como prece, mas também como símbolo de todas as preces, é a que eles consideram em primeiro lugar, seja por nossos, por nos vem do próprio Jesus, que vem do próprio Jesus, perfeito? Mateus 6, 9, 13. Seja porque ela pode substituir a todas as outras, que é o Pai Nosso. Onde foi falado nos trabalhos? Pai Nosso é a oração principal, né? Porque tudo nela que se encerra. Ela é a verdadeira e a mais, né, pura obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. A oração dominicial resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com os próprios, em, né, sua forma concisa. Encerra uma profissão de fé, em uma profissão de fé. Um ato de adoração e submissão de coisas necessárias à vida terrena e o princípio da caridade. Dizê-la em intenção de alguém é desejar ao nosso próprio o que desejamos para nós mesmos. Você não faz Pai Nosso desejando a maldade para o outro, perfeito? Pai Nosso é uma oração muito séria, né? Ok? Então, Pai Nosso, sempre, nas adversidades da vida, e deixamos a vida se seguir, a nossa encarnação, sempre desejando o bem da outra pessoa. Nada de maldade. Vamos continuar. Longo, hein? Para captarmos perfeitamente o sentido profundo que suas palavras encerram, né? Devemos proferi-las pensando e mentalizando uma de suas frases, ok? Preferidas, né? Com uma fórmula pondo a sua eficácia relativa no mesmo, né, e no número de vezes que for repetida. O Padre Marcelo, ele não repete várias vezes a mesma frase. Ele sabe, ele tem o poder da palavra, certo? Ele tem o dom da palavra. E ele é maravilhoso, o Padre Marcelo. Ok? Vamos lá. Repetida e considerá-la, e ele fala e faz o povo repetir, porque está tudo naquela energia daquela palavra, ok? E considerá-la cabalisticamente como prática de magia, para se poder compreendê-la na sua mais pura essência, teceremos alguns esclarecimentos trazidos pelos espíritos superiores. Então vamos lá, agora vamos... Isso só foi uma pré para chegar nas explicações do o que é o Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Devemos então render graças ao nosso Pai, nosso Criador. O nome de Deus está inserido em tudo o que existe, pois tudo faz parte de sua criação. Nós somos a criação e tudo que está ao nosso redor. E nós criamos também, segundo a sabedoria de Deus que foi nos oferecida. Ok? A existência do universo, que é Deus. A sua harmonia provam de forma inexorável a sua sabedoria. A nossa própria existência prova o seu
infinito poder. Devemos render graças a Deus e agradecer a nossa existência em todas as horas, em todos os momentos. Tem gente que é incrédulo, né? Mas na hora do aperto você vai ver, você não vai chamar lá, né, o outro lá, né, o concorrente. Deus é em primeiro lugar, hein? Porque Ele nos trouxe a criação e o gerente supremo é Jesus Cristo. Aí, na hora que a dor bater, desculpe, na cangaia, aí vocês vão entender, né? Deixa-nos, bom, venha a nós o vosso reino. Deixa-nos usufruir de tua criação, ó meu Deus. Dai-nos a paz, o amor e permite-nos participar do teu reino, de tua glória. Este, em realidade, perfeito, é o objetivo de Deus, conquanto devemos observar que todos nós somos, né, aqui na Terra, nas encarnações, somos do Criador, que é Deus, né? Em espíritos simples e ignorantes. A evolução que se faz através dos nossos próprios esforços para atingirmos a perfeição através de vidas progressivas e sucessivas. Se sofremos é por nossa própria culpa. É o nosso livre-arbítrio que foi utilizado inconsequentemente, ocasionando os males pelas quais passamos, pois colhemos aquilo que plantamos. À medida que elevarmos moral e espiritualmente através de nossas obras, estaremos aproximando-nos de Deus e do reino, e Ele virá a nós quando estivermos preparados para poder recebê-los. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus manifesta-se através de suas, benditas e sábias leis. A lei universal que rege toda a criação é que governa nossa existência, pois perante ela teremos o nosso mérito nas boas ações que compreendemos ou deméritos nas más, né? Você não faz a maldade, você quer receber a bondade, né? Perfeito? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Um exemplo, né? Não se sabe até agora. Muitos dizem que se Deus quiser, ou seja, se for feita a sua vontade, poderemos livrar-nos dos nossos sofrimentos. Contudo, esquecer-se cede suas leis. De Jesus nos ensinou. A cada um segundo suas obras, ou seja, receberemos aquilo que fizermos. Se fizermos o bem, seremos felizes. E se fizermos o mal, obviamente seremos infelizes. Deus, Pai excelso, de bondade e amor, quer que todos nós sejamos felizes. Esta é a sua bendita vontade. Entretanto, devemos ter a consciência de que as suas leis são infinitivamente justas, pois devemos, antes de tudo, ser dignos, bons filhos. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Devemos render graças pelo alimento, perfeito? Necessário à manutenção das forças físicas e pelo alimento espiritual para o desenvolvimento de nosso espírito. Tudo o que recebemos
obviamente que vem de Deus. Perfeito? Deus não só nos fornece o pão que alimenta o corpo físico, fornece-nos também o alimento que ativa a alma. Isso significa que necessitamos do necessário e não do supérfluo, pois o mal está contido no excesso das coisas. Prova de humildade é o agradecimento pelo alimento de cada dia. Desejamos o necessário é prova de humildade. Desejar o supérfluo, a abundância das coisas, é prova de egoísmo e de ambição. Devemos pedir a Deus o essencial e não o supérfluo e agradecer-lhe pelo próprio, que a gente tem e o pouquinho também que a gente tem. Que temos, pois o pouco é o necessário. Nesta frase estão contidas a humildade e a simplicidade, bem como o agradecimento e o dever. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos deveres. Perdoai os nossos ofensores. Devemos pedir perdão pelas nossas dívidas ou pelas nossas ofensas. Entretanto, devemos ter consciência de justiça, de justiça e não basta, só pedir a Deus perdão, tem que ter consciência, perde perdão da boca para fora, e a coisa não acontece. Perfeito? Perdão dos nossos erros e não perdoarmos os erros dos nossos irmãos. Então a gente tem que perdoar, porque a pessoa fez isso, porque a pessoa fez aquilo, porque a pessoa que quer o seu cargo, você já está lá há tanto tempo naquela empresa, mas tem que estudar, a gente tem que estudar sempre, Ok? Sempre para a gente ter evolução também, É inquestionável, é incoerente. Para termos condições de ser perdoados, devemos antecipadamente ter perdoado, Se não perdoamos, como poderemos pedir perdão? Deus perdoa aquele que também perdoa. Acrescidos que temos que reparar os nossos erros. Não basta simplesmente pedirmos, temos que ter o necessário mérito. Repetindo novamente. E esse mérito é o resultado de nosso esforço de reparação dos nossos próprios erros. De novo, reafirmando. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. A nossa atmosfera terrestre está envolvida por vibrações emanadas de seus moradores, sejam homens ou espíritos. Está tudo muito negativo, hein? Por isso que fala-se muito de oração. Nessa casa, a oração principal é o Pai Nosso. A gente recebe o pessoal, aqui só vem morto, mas é muita oração. Aí eles vêm com o nome lá, mas se perguntar, ele conta as histórias dele. Aquele nome é fictício. O pensamento do homem cria uma atmosfera fluídica que permanece no ambiente do planeta, sendo a Terra um planeta de provas e expiações. Aqui reencarnam espíritos endividados em fase de desenvolvimento. Pelo atual grau de evolução deste planeta. Recebemos fluidos negativos e densos a nos contagiar. Então tem que fazer a reforma íntima, bastante oração, não querer a maldade do próximo, Porque isso, porque aquilo, porque de repente apareceu.
Tenha paciência e deixa que Jesus está à frente de tudo. Ok? Isto é se entrarmos em sintonia com eles, com a espiritualidade. Tem que ter uma sintonia verdadeira. Ok? Aqui trabalho com todas as energias do lado espiritual. Aí se diz lá da Umbanda, do Candomblé. Na apometria trabalha com os mortos, encarnação, desencarnação. Trabalha com o lado psicológico, né? Por isso que fala muito, olha, precisa de uma ajuda aí na área psiquiátrica, psicanalística. Aqui tem que orientar, vai no médico se cuidar. É bem diferente. Eu vou fazer... Quantas sessões de apometria? Isso não é apometria, apometria é uma vez só. Aí depois tem os atendimentos. Sim, tudo previamente combinado. Arruma-se na casa e vai para as provas e expiações. Senão, como que fica? Já vai dar o pão mastigado já? A pessoa tem que passar pelas traves da vida, né? E lá conseguir passar por elas, para ter evolução. Aquele que ora, pratica a caridade e mantém pensamentos elevados, torna-se isentos destes fluidos perniciosos, conquanto estejamos envoltos por eles. Devemos rogar a Deus com sinceridade e com fé para não sermos contagiados pelo mal predominante nessa atmosfera. Estou falando que está muito pesado? Está muito pesado, é oração. Dessa forma, Deus irá enviar bons espíritos para nos proteger, combatendo as más influências e os maus pensamentos emitidos pelos seres encarnados e desencarnados que se comprazem no mal terrível, que é um terrível erro, né? Então agora nós vamos para o último. Pesado hoje, né? Ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal. É extenso. Perdão. É extenso. É uma casa de apometria, estamos no Google, Casa José de Arimateia, temos um canal. Inscreva-se lá no YouTube, para que outras pessoas também vejam. Estamos em... A casa foi divulgada em 2 países, onde tem um conflito, né? Ok? Que é a Rússia e o outro país, para ver se abaixa aquela energia, para mostrar para eles, né, que, embora a gente fale o português, o YouTube proporciona ali a linguagem para o entendimento deles também. Tem esta ferramenta e a gente agradece ao YouTube e a Google e a empresa que nos ajuda também. Ok? Manifestações vampirísticas. Esse último, presta atenção, está muito bom, demorado, mas tem muita energia aqui de amor para vocês. Manifestações vampirísticas. Manifestações vampirísticas nos faz recorrer à obra de André Luiz, no livro Missionário da Luz. Refere-se ao assunto de importância ascensional com Cristo. Não digo sobre morcego, morcego é de sangue, e sim de espíritos encarnados e ou desencarnados que continuamente, por inconformismo, usa como ferramentas narcisista, nossa, que horror, ou psicopáticas, artifícios do vampirismo. Não é sangue, e sim a energia, sabendo que o vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias que muitos espíritos atormentados visitam os encarnados. É necessário reconhecer para que não encontre
guarida no estojo da carne do homem. É interessante descrever que muitos encarnados por desgastes mental, por vícios e paixões de ordem fisiológica ou psicológica, deixam-se vampirizar ou vampirizam, né? Infelizmente, é inconcebível. Então vamos lá para frente, né? Falar um pouquinho do vampiro, continuando. Daqui a pouquinho a gente termina e eu vou fazer o Pai Nosso. Ajuda a compartilhar, dar um joinha no canal, Casa José de Arimateia, estamos no Google, ali onde é agendado previamente o lado apométrico. A casa tem o Evangelho, a sexta-feira, às 18 horas, onde são recebidas as pessoas para falar um pouquinho, e sempre há um passe nas macas, ok? E de quarta-feira vai ser aberta a casa a partir das 14 às 15 horas, ainda vai ser combinado aqui para fazer a desobsessão. Sempre haverá uma consulta, ok? É bom fazer essa consulta antes da desobsessão. É muito importante participar do Evangelho às sexta-feira às 18 horas. É muito importante. Ok? Vampiros. Espiritualmente, larvas. Alimento mental das entidades infelizes formado pelas nossas criações inferiores. Pois é. Vampirismo, ação pela qual espíritos arraigados inferiores se imantam por afinidades à organização psicofísica dos encarnados e desencarnados, sugando-lhes a substância vital. Localização vampirística habitual. Olha só, hein? Você está com muito... Continua com isso aí, já tomou remédio, já fez radiografia e não consegue descobrir o que é. Tem um problema energético. Tem que dar uma olhadinha com carinho, hein? Habitualmente, estômago, fígado, aparelho digestivo e zona do sexo. Causas efetivas: desregramento emocional, glutomania, excessos alcoólicos, cólera, tristezas, drogas, ódio e vai assim no kit, né? Vamos evitar a vampirização de forma íntima, hein? Importante, de verdade. De verdade. Simplesmente pela conduta reta e por seu cultivo por hábitos opostos como discriminados e reforma íntima. Perfeito? Vamos continuar. Mente doente, enfermiza, né? Ou seja, desequilibrada, mente enferma, perdão, alterando os centros perispirituais, o que ocorrerá a deformação estrutural do corpo físico e anomalias internas. Então é importante deixar, ou seja, abster dos golpes de vibrações inferiores, exemplo como excessos de alimentação, sexo ou outras manifestações espirituais, para que não sejam criadas as larvas em nosso campo mental e fisiológico através das entidades ociosas. Acerca de que órgãos como estômago, fígado e aparelho digestivos passarão a constituir deliciosos pastos e repastos
para espíritos ainda não, né, facilitados pela luz da renovação interior. Importante, e que é importantíssimo, ao médium ter a noção e a responsabilidade através do desenvolvimento das faculdades mediúnicas, ter equilíbrio na vida para não oferecer energias negativas quando incorporados em conjunto com a prece e o estudo, a boa vontade e o trabalho, o cultivo do pensamento salutares, enobrecendo-o e a bondade desinteressada, a qual enriquecerá a glória de Deus. A oração principal é o Pai Nosso. Perfeito? Agora vamos falar assim um pouquinho mais, ainda fazendo parte de todo esse contexto, ok? Está longo, mas está bom. Ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal. Oração pelos que administram. Já deveria ter falado nesse texto e acabou entrando só que em último aqui, né? E depois o Pai Nosso. Oração pelos que administram. Então vamos, né? Senhor Jesus, nosso divino amigo, a quem sempre peça pelos perseguidos, mas raros são as orações que se lembram de auxiliar os perseguidores. Em tua, né, parte, né, ouvimos rogativas em benefício do que obedece. No entanto, é difícil surpreendermos uma súplica a favor dos que administram. Mas aquele gerente é um carrasco. Mas ele tem que ter a função dele. Porque se ele não administrar corretamente, perde-se tudo que foi conquistado. Todo lugar existe uma meta. Todo lugar. Há muitos que rogam pelos fracos para que sejam a tempo socorridos. Entretanto, raríssimos imploram o concurso divino para os fortes, a fim de que sejam bem conduzidos. Senhor, tua justiça não falha. Conheces aquele que te fere e aquele que é ferido. Não julgar pelas paixões de nossos desejos caprichosos, né? Porque o teu amor é perfeito e infinito. Nunca te inclinastes tão somente para os cegos. Isso faz parte da oração. Doentes e desalentados da sorte, porque amparas na hora justa os que causam a cegueira, a enfermidade e o desânimo. Se salva em verdade as vítimas do mal, que busca igualmente os pecadores, os infiéis e os injustos. Na casa de Simão, o fariseu orgulhoso não desprezastes a mulher transviada, ajudastes com fraternas mãos. Estamos falando dos administradores. Ninguém faz oração para eles. Aí ele é um carrasco. Só que aqui é todos os espíritos. Se ele é administrador, que ele evoluiu.
um pouquinho mais, mas ele tem que respeitar. Porque se ele não administrar direito, quem vai para a rua é ele. Não desamparaste os malfeitores, aceitastes a companhia de 2 ladrões no dia da cruz. Se tu, mestre divino, o mensageiro imaculado, assim, procedente na terra, quem somos nós, espíritos endividados, para amaldiçoarmos uns aos outros? Acende em nós a claridade de um entendimento novo. Auxilia-nos interpretar as dores do próximo como nossas próprias dores. Quando a gente vai reclamar, quando a gente vai falar da outra pessoa, a gente sempre fala que a gente está ruim, mas pode ser que a ferida do outro esteja muito mais aberta do que a sua própria. São os espíritos lá de baixo que se aproximam por afinidades, por isso que tem que fazer a desobsessão, para poder dar uma subidinha aí. E aqui tem que falar aqui fala que se tem que ir no médico também. Ok? É importante. Quando atormentados, fazem sentir as dificuldades daquelas que nos atormentam, olha aí, para que saibamos vencer os obstáculos em teu santo nome. Misericordioso amigo, não nos deixes sem rumo, relegados à limitação dos nossos próprios sentimentos. Acrescenta-nos a fé radiante, descortina-nos as raízes comuns da vida, a fim de que possamos compreender finalmente que somos irmãos um dos outros. Envia-nos que não existe outra lei fora do sacrifício que nos faculta os anelados crescimentos para que do mundo divino, impele-nos a compreensão do drama redentor a que nos achamos vinculados. Ajuda-nos a converter o ódio em amor, porque ainda não sabemos, em nossa condição de inferioridade, se não transformar o amor em ódio, temos o coração chegados, os pés feridos, na longa marcha através das compreensões que nos são próprias. Nossa mente, por isso, aspira ao clima de verdadeira paz, com a mesma aflição de viajor, que, com sede no deserto, anseia por água pura. Senhor, infunde em nós o dom de nos ampararmos mutuamente, beneficiastes os que não creram em ti, protegeste os que não te compreenderam, ressurgistes para que os discípulos que te fugiram legastes o tesouro do conhecimento divino aos que te crucificaram. Por razão nos outros mesmos vermos diante uma estrela celeste, quando
comparado a ti, recearíamos entender nossas mãos aos que não te entende ainda. É para eles, Senhor, para os que repousam aqui em intensos sonhos, que te suplicamos as bênçãos divinas. Reata-nos, ó Mestre, para a caridade, a compaixão. Liberta-nos para que se equilibrem e reconheçam. Ajuda-nos a se aproximarem nas emoções do amor santificante, esquecendo as paixões inferiores para sempre. Possam eles sentir os teus desvelados caminhos, porque também amam e te buscam insensavelmente, embora permaneçam suplicados no vale fundo de sentimentos escuros e degradantes. Em resumo, essa oração é muito longa. Fala, né, que a gente fala assim, ele fez isso comigo, mas ele está gerenciando. Se ele não tomar uma medida assim, forte, porque ele está sendo sempre assim, quem está administrando, mas tem sempre um superior, sempre há um superior. E o superior maior é Deus. Mas Deus concede que ele faça isso. Muita gente está perdendo o emprego, infelizmente. Mas Deus sempre dá uma abertura, porque tem que ter resiliência. E aí, de vez de dar uma oração, não ter o entendimento para o administrador, aí fica jogando aquelas coisas, né? Espirituais, né? São as palavras horrorosas. Então a gente tem que também orar por eles. É uma casa de apometria, estamos no Google, Casa José de Arimateia, ali são agendadas consultas de sábado. Cada consulta demora 3 horas, perfeito? O Evangelho na Casa acontece na sexta-feira, às 18 horas. E na quarta-feira vai ser aberto, vamos combinar antes, a desobsessão, que demora um pouco também. Tudo agendado, tudo agendado. Perfeito? Vamos fechar e agradecer mais uma vez por estar em vossos lares. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal. Compartilha, é bom. É extenso, demorou um pouquinho cansativo, mas é bom. Tem muita energia aqui de amor. Amém para todos. Fiquem com Deus.